Com esse vídeo eu quero estar mostrando um pouquinho mais do nosso relatório de aula prática da disciplina de TPA, Tecnologia de Produtos Agropecuários, do 8º período de Agronomia. Me chamo Giovanni Canedo e aqui a gente está mostrando um pouquinho mais da nossa fabricação do queijo mussarela, beleza? Realizado então no dia 24/10, então semana passada, no próprio laticínio do campus Urutaí. A introdução desse queijo, a gente pode pensar que ela se decorreu por volta ali do século XVI na Itália, e é interessante você entender um pouco mais do seu processo histórico para entender como que está atualmente, né? Há pesquisas mostrando que lá nessa época, né, só era feito exclusivamente de búfala, né? Então o leite de búfala vindo a partir disso. Ao tempo foi se passando, a compreensão do que o gado bovino ele era mais facilmente adaptado a várias regiões, principalmente a nossa, e ali se consagrou então ao processo de fabricação desse queijo. E ali hoje a gente vê então pizzas, saladas, sanduíches que utilizam dele, né? Com certeza você que está vendo, você certamente já experimentou. Então detalhes na época que era feito exclusivamente disso, então ao ponto que vai mudando os séculos, vai mudando então assim, posteriormente esses exercícios da profissão, né? Então a pontuação aqui é que o leite tem sim uma influência fortemente no sabor final, na textura e maciez. Porém, todo o processo é comprometido se caso durante o mesmo processo de fabricação você não segue os passos que a gente vai estar passando aqui para frente, tá bom? A ideia aqui é alcançar um rendimento de 7,5 a 10,5 litros de leite por quilo de queijo. Essa aqui é uma informação interessante. E o padrão para se obter uma mussarela boa, de qualidade, a gente conta aqui quase 10, né? Então, é obter uma crosta fina, consistente e semidura, textura compactada e fechada, coloração esbranquiçada, odor suave, sabor ligeiramente ácido e salgado. Esse rendimento ele se dá por conta de todos os processos e cuidados que a gente tem, né? Tanto químico como físico, né? Por exemplo, no processo de maturação e edição desses sais. Quais são deles, né? Principalmente aqui o cloreto de cálcio, tá bom? Para esterilizar essa proteína do leite, a caseína. E assim a gente está fazendo o processamento dessa proteína derivada do leite, por exemplo, a mussarela, entendendo todo o seu processo de fabricação e comercialização. Materiais aqui utilizados. A gente utilizou 150 litros de leite processados, tá? Liras, facas, fazer a faca no caso com a corte horizontal e vertical, né? Balde para água quente, né? A gente usou de 10 a 15 litros, né? Todas dialéticas, isso aqui em relação à higiene, sapato fechado, tanto camizado, né? Resfriamento para fazer o resfriamento ou aquecimento, isso que é mais importante, o termômetro, né? 37 graus, né? Mesa, ajustador, câmara de resfriamento, pode ser um tecido de material, é esse, né? Fermento lático, a gente usou 12 litros, né? Toalha, 50 ml diluídos em 2 litros de água, né? Sal, moura a 20%, cloreto de cálcio a 40 a 50 ml, né? Leite de 150 e coagulante líquido que a gente utilizou o microfibra filter, tá? A 9 ml. Metodologia, né? O primeiro passo aqui é utilizar a filtração e pasteurização do leite. 75 graus, 75 graus, ela vai cair então para posteriormente 32 graus. Após o resfriamento, quando você leva ao tanque utilizado. Beleza? Aqui é adicionado o fermento lático, seguido do cloreto de cálcio e agitação lenta por alguns minutos. Né? Após esse processo, a gente espera 40 minutos para estar fazendo o primeiro corte horizontal e vertical com a guia. Tá bom? O objetivo aqui então é ter grãos de 1 a 1,5 centímetro, né? E deixar a massa descansar por 5 minutos. Né? A primeira mexedura, movimentos rápidos e leves, né, por 15 minutos. Na segunda, a gente tira um terço do soro, que é o primeiro ponto importante, para a gente estar posteriormente aquecendo essa massa a 45 graus. Tá? O ponto obtido da massa é após esse processo, depois de 40 minutos. A gente vai fazer o corte também em relação à sua textura. Tá? Então, sobre a mesa, a gente pega essa massa, coloca sobre a mesa e começa a fatiar ela, né? Para depois estar levando ali no seu momento ali de resfriamento na água gelada. Uma temperatura de 10 a 12 graus, de 70%. Resultados de discussões. Né? Aqui, por conta da aula, né, de 3 a 4 horas de prazo, o principal ponto é que na literatura mostrava que o ponto de repouso seria de 20 horas, o ponto de salmoura seria de 24 horas, ficar esse que a gente adiou um pouquinho isso por conta da própria aula, tá bom? Vemos que tudo na prática nós fazemos teoria nesse ponto, e fica assim um caminho muito bom, mesmo falando um pouquinho dessas etapas. Né?
Alguma conclusão em relação ao nosso trabalho é que o intuito de estudar tecnologia de produtos agropecuários, na minha cabeça, na minha visão, é que compensa sim estar utilizando em relação à comercialização. Você pode muito bem pagar uma faculdade, como foi nosso professor, está pagando algumas contas em relação ao que você aprendeu aqui, né? Em relação aos materiais, métodos e tudo mais. O segundo ponto é que uma inviabilidade seria a câmara fria, por exemplo, ou o tanque tamizado. Né? A câmara fica de 2 a 4 graus, né? Mas o ponto seria que dá sim para fazer, se caso fosse o seu único meio de saída. Né? E essa invertida também foi um ponto muito bom, quando a gente vê na teoria primeiro para depois ver na prática.